Com esse chatbot aqui, você não precisa instalar nada em seu computador, funciona 24 horas por dia e você consegue gerenciar tudo pelo celular. Aqui eu vou te mostrar como você pode criar chatbots extremamente inteligentes, avançados, de forma muito fácil, sem precisar mexer em códigos. Então aqui eu tenho alguns fluxos de chatbots, todos integrados. Você pode importar um fluxo, você pode salvar um fluxo como template, você pode colocar em modo white, e você pode deixar em modo dark. Indo aqui no botão novo fluxo, aqui é o editor de fluxo, você consegue estar enviando textos, imagens, vídeos, áudios como se fosse gravados na hora, PDF, pode colocar delay entre os áudios, entre as mensagens, pode simular digitando, pode fazer o chatbot ser ativado por palavras-chave ou sem nenhuma palavra-chave. Você pode fazer o chatbot aguardar a resposta do cliente depois que viu uma sequência, para quando o cliente responder, aí sim o chatbot continua o fluxo. Você pode pular o fluxo de chatbot em etapas do fluxo. Você pode notificar um administrador. Vamos supor que você criou um chatbot para fechar uma reunião ou fechar uma venda. Você pode adicionar um número aqui nesse bloco e quando essa reunião ou a venda for feita, ele pode notificar um outro número de WhatsApp, notificar um outro administrador avisando que a venda foi feita no WhatsApp. Você também pode criar follow-ups. Então, por exemplo, você mandou uma mensagem no meio da conversa para um cliente seu, ele ainda não respondeu, você adiciona um follow-up e depois de um dia, 2 horas depois, 3 horas depois, você pode definir isso para que o chatbot volte a chamar a pessoa. Se a pessoa respondeu, o follow-up não é ativado. Ele só é ativado se a pessoa não responder. Então vai mantendo a interação da conversa. Você também pode integrar o chatbot com agentes de IA. Então você iniciou uma conversa usando um chatbot e passar para uma IA continuar a conversa. O agente de IA, ele escuta áudio se o cliente mandar, ele analisa imagens se o cliente mandar imagens, ele agenda a reunião automaticamente, agenda as chamadas telefônicas automaticamente, ele agenda uma ligação também. Você treina ele como se fosse realmente treinando um funcionário. Você também pode adicionar um agente de voz. O agente de voz, ele liga para o seu cliente, ele também atende ligação. Então vamos supor que você mandou uma proposta para o seu cliente e você precisa passar mais detalhes para ele por uma ligação. Então você mandou a proposta, o cliente pergunta qual o valor. Aí você manda, posso te ligar para te explicar como funciona? Aí feito isso, se o cliente concordar, o agente de voz, ele liga para esse cliente para explicar como funciona o seu produto, seu serviço e até fechar uma reunião. Aqui você também pode agendar uma ligação, agendar uma reunião. Então vamos supor que no seu fluxo você colocou um agente de voz ou um agente de IA. E nesse fluxo você pede para ele, pergunta se pode ligar naquele momento para o seu cliente. E daí o cliente fala que não pode falar naquele momento. Então o agente de IA ou o agente de voz, ele agenda a ligação para ligar mais tarde, depois, conforme combinado com o cliente. E mesmo serve para agendar a reunião. Só que diferente de agendar a ligação, que é usado um agente de voz para fazer essa ligação, essa chamada telefônica, agendar a reunião, ele fica marcado na sua agenda o dia e horário que foi agendada aquela reunião, para que um vendedor seu, um closer, faça o fechamento. Você também pode adicionar uma tool para executar ferramentas que o sistema oferece. E aqui no bloco de condição, você também pode adicionar uma condição. Você pode colocar, se o cliente digitou 1, seguiu para um lado, se digitou 2, seguir para outro lado. Se digitou 3, seguir para outro fluxo. Da forma que você preferir. Ou você pode colocar para palavras-chave positivas, negativas, palavras-chave ambíguas. Você pode criar quantos fluxos quiser nessa ferramenta. E funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue também estar configurando tudo isso pelo celular. E aqui nós também temos o bloco de webhook, onde você pode integrar com outros sistemas. E aqui no bloco ativar fluxo, ele é muito interessante. Você pode ativar um fluxo relacionado, por exemplo, à resposta das condições que você definiu. Então, por exemplo, você pode colocar, a condição da resposta foi negativa. Então você já tem aqui um fluxo, ó, negativa de abordagem, negativa de pós-vídeo. Então tem alguns fluxos aqui de chatbots criados, você pode criar quantos chatbots quiser. E aqui então, se a resposta nasquelas condições foi negativa após um vídeo que eu enviei, para esse fluxo aqui de um chatbot para dar a sequência da negativa da resposta. Se a pessoa quis testar meu produto, meu serviço, deu uma resposta positiva, ele pode seguir aqui meu fluxo de teste, por exemplo. Ele quis iniciar um teste do meu produto, do meu serviço. Então ele vai rotear para um fluxo que vai dar sequência com mensagens programadas ou um agente de IA
ou agente de voz para fazer a ligação, para poder dar sequência, pegar as informações para estar iniciando o teste. Então você pode criar fluxos integrados com vários fluxos para estar criando realmente um sistema de chatbot completo para o seu produto ou para o seu serviço. E também temos o bloco de encerrar o fluxo. Ele vai seguir todo o fluxo definido aqui e no final, quando finalizar o fluxo, ele não vai mais ativar para aquele cliente. Então, se aquele cliente já passou pelo seu fluxo e ele mandar mensagem que foi definida aqui na palavra-chave, ou se você não colocou nenhuma palavra-chave para definir o fluxo, ele não vai mais receber mensagem daquele fluxo. Então ele vai realmente encerrar aquela conversa com aquele seu cliente que já passou pelo seu fluxo. Então você consegue estar criando fluxos extremamente avançados aqui, integrados com chatbots, integrados com agentes de IA, com agentes de voz, consegue agendar reunião, ligação, fazer follow-ups, se o cliente não responder. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a ESAP. Então, a partir dessa palavra-chave aqui, o fluxo ele vai ativar. Se eu coloco uma vírgula, eu posso colocar outra. Bom dia. Vou fechar isso aqui de encerrar fluxo. Vou colocar agora um delay para a resposta não ser muito imediata. E abaixo eu vou colocar um simular digitando. Eu vou colocar aqui um texto. Olá, seja bem-vindo ao ESAP. E agora eu vou colocar aqui um áudio, para enviar logo um áudio em seguida. Adicionei um áudio e vou salvar aqui. Agora com o fluxo salvo e criado aqui, ó, novo fluxo, ele tem 6 blocos e está nele adicionado qualquer chip. Agora vamos conectar um novo WhatsApp a esse fluxo. Vamos vir aqui no menu de chips e proxies. Vamos vir aqui em novo chip e aqui a gente vai dar um nome para o chip. Robson W. Está criando aqui uma instância. Perfeito, chip criado. E agora a gente vai conectar o WhatsApp na ferramenta. Você vai conectar o WhatsApp como se estivesse conectando no WhatsApp Web. Vai vir aqui no botão conectar WhatsApp. E você vai conectar o WhatsApp, vai abrir o WhatsApp, vai em aparelhos conectados e conectar o aparelho escaneando esse QR Code aqui. Vamos atualizar o QR Code. Perfeito, o WhatsApp conectado. Aqui no botão de configurações tem uns pontos muito interessantes que você pode estar configurando. Você pode estar mudando o nome da conta. Você pode estar definindo como padrão. Se você definir como padrão e você tem outros chips no sistema, somente esse chip vai ser considerado como principal nos envios das mensagens. Você pode definir um limite de mensagens, caso o seu telefone esteja em aquecimento. Você também pode adicionar um proxy, salvar aqui. Então nós temos aqui conectado e salvo. Todos os eventos ativos. Aqui é importante estar tudo ativado. E aqui em monitorar conversas, se você manter isso aqui ativado, o sistema ele passa a monitorar suas conversas. Só você tem acesso a essas conversas com seu login e senha. E com isso você tem um poder de controlar o chatbot, pausando ele no meio do processo. Como você vai fazer isso? No bate-papo, você conecta o chip que está ativo. Você vem aqui em monitorar conversas. E a partir desse momento, toda conversa que você tiver, vai estar aparecendo aqui uma fila aqui de conversas e você pode estar monitorando as conversas. Se você colocou uma vez uma inteligência artificial para atender a conversa e você em determinado ponto quer assumir, tomar o controle da conversa, você pode pausar para que você assuma a conversa com aquele cliente específico sem precisar pausar o chatbot para todo mundo. Então aqui você consegue fazer um gerenciamento das conversas de uma maneira mais eficiente, conseguindo interromper o chatbot, assumir como humano se precisar em um determinado ponto do sistema. Aqui você tem total controle disso. Então voltando aqui em chatbot, vamos conectar o chip que a gente acabou de conectar. Vamos editar. Vamos ver aqui, ó, chip que executa. Vamos selecionar chip Robson W, que foi o que eu criei. Vamos vir aqui em salvar fluxo. E aqui atualizou. O chip que está sendo usado é o Robson W. Vamos ativar. Agora com o chatbot ativo, aí na tela você está vendo o WhatsApp. Vou mandar exatamente a palavra-chave que eu defini aqui. Nesse caso eu defini palavra-chave. Vou mandar aqui a ESAP. A ESAP. Ó, aqui ele ativou várias mensagens. Por que ele ativou várias mensagens? Como você pode ver aqui, tem qualquer chip. Então tem que desativar esses aqui. Porque senão vai ativar esse chip também. Posso ver aqui, limpar a sessão. Limpei todas as sessões.
E agora todo mundo que iniciou o fluxo, encerrou o fluxo, a sessão foi limpada e eles podem recomeçar o fluxo novamente. E você também pode fazer isso de forma particular, com cada fluxo único, limpando cada sessão, sem atingir todos. Então agora eu vou fazer um teste de uma maneira correta, somente com esse fluxo que a gente acabou de criar juntos. Então vou mandar aqui, de novo, a ESAP. Ele mandou lá, seja bem-vindo ao ESAP, e mandou aqui o áudio que a gente definiu dentro desse fluxo aqui simples. É um fluxo simples, mas você pode estar definindo da sua maneira, criar fluxos extremamente inteligentes. E além disso, você ainda recebe acesso a essa área de membros, com todo o passo a passo de como usar cada função da ferramenta. E também tem o meu método, que é o método da ESAP de vendas, que é o método que eu utilizo para vender meus produtos, serviços pelo WhatsApp, onde você aprende a montar realmente uma máquina de operação comercial usando chatbots, inteligência artificial e o ESAP para automatizar toda a operação, sendo capaz de conduzir o lead desde a primeira conversa até o fechamento sem eu precisar tocar em nada. Aqui no menu bate-papo você pode estar monitorando as conversas. Vamos selecionar o chip, opção W, e aqui já vai aparecer a conversa, consegue entrar nelas, e aqui você consegue estar monitorando as conversas que você está tendo. Você consegue pausar se o boot estiver ativo, você pausa o boot aqui, ele vai estar pausado para aquele cliente específico e você consegue estar mandando mensagens por aqui mesmo. Enquanto isso aqui estiver em modo manual, com status modo manual, o chatbot não vai estar ativo para aquela conversa específica. Quando você retoma aqui, o chatbot volta a ficar ativo naquela conversa específica. E se você quiser pausar o chatbot para todas as conversas, você vem aqui e pausa direto o fluxo, ele fica inativo. E enquanto ele permanecer aqui inativo, você bloqueia o chatbot de funcionar em todas as conversas. É um chatbot muito simples, fácil de criar, você pode ter quantos fluxos quiser aqui. Você também consegue vir aqui no menu bloqueados e bloquear conversas. Você às vezes tem um cliente que você já converteu e ele às vezes te manda mensagem no mesmo WhatsApp, você não quer que o chatbot ative mais para aquele cliente, nenhum dos seus chatbots. Você pode adicionar o número dele aqui, colocar o porquê e bloquear aquele número. Ele só vai bloquear os números que você adiciona aqui relacionado ao chatbot. Vai bloquear o chatbot de funcionar, não do seu WhatsApp, não do seu número. Então com isso você consegue estar gerando realmente fluxos completos, extremamente funcionais. Tem várias outras funções aqui que você consegue utilizar, consegue fazer disparos em massa, consegue definir missões, gerenciar grupos, gerenciar contatos, colocar apenas agente de IA nas suas conversas. Então você consegue ter um fluxo completo, um sistema completo, extremamente funcional. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser conhecer. Valeu!